Vamos falar sobre o primeiro episódio da temporada 2 do seriado From, que aqui no Brasil é conhecido como Origem e passa na Globoplay. Então vamos direto ao assunto. Se você assistiu o trailer, o trailer está lá disponível da segunda temporada. O episódio 1, ele começa com o boy do xerife tocando o sino, como foi lá no primeiro episódio da primeira temporada, só que um ponto interessante, não tem ninguém na cidade, e aí começa aquela tempestade assim, e a mão dele começa a tremer. Parece que ele tem Parkinson, e eu cheguei até a comentar isso nos outros vídeos. O pai dele teve e ele acredita que tem também, e como é uma doença degenerativa, então ele tende a ficar pior e pior e pior. E por isso que ele até foi no meio da floresta buscar uma saída, porque o tempo dele está se esgotando. E aí o que acontece? Na verdade é um meio pesadelo, assim, porque ele meio que acorda assim e ele ainda tá no mesmo buraco que ele estava quando a gente até conversou. Ele estava num buraco ele entrou naquela árvore distante, eu acho que é a árvore distante, e aí ele acabou saindo num buraco, que na verdade é um poço, então ele tá no fundo desse poço. E aí ele tenta escapar, mas não consegue. E aí agora é ele tentar. Esse episódio todo é ele tentando escapar desse poço. Daqui a pouco eu vou falar o que acontece, se ele escapa ou não. Mas vamos lá. Enquanto isso, a gente vê que chega um ônibus. Lembra que eu falei que no último episódio da temporada 1, no episódio 10, ele terminou com a chegada de um ônibus lá no restaurante. E agora a gente tem um pouquinho mais de informações sobre essas pessoas, assim, né? Na verdade, duas pessoas específicas nesse ônibus. Uma delas é uma pessoa chamada, deixa eu ver, Aldin, que ele parece que ele estava dormindo e aí ele acorda assim, ou então ele estava distraído, não sei. Mas ele olha assim e fala: não, 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 porque parece que ele reconhece a cidade ou ele tem alguma premonição de algum tipo. E aí ele fala: não, 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 dá meia volta, porque coisas ruins vão acontecer. E é claro que o pessoal dentro do ônibus acha que ele é meio doido. E aí ele acaba vomitando num dos passageiros e aí o cara fala: não, para essa porcaria desse ônibus. E aí eles param o ônibus lá no restaurante. E tá chovendo pra caramba e tal. E o que acontece? A, o Jade, que é o cara da informática lá, ele avisa a dona que tem um ônibus parado lá no restaurante. E aí você vê já que a confusão que está estabelecida. Então eles têm que ir lá e avisar sabe passar por todo aquele processo, mas só que agora não são um, dois, três, são mais de 10 pessoas. São várias pessoas, vários passageiros desse ônibus, que é claro, não acreditam neles, que é da lógica, né? Bem difícil assim de acreditar na história. Mas aí o Jim, lembra que ele tinha ido lá, ele voltou para casa dele, porque a voz no rádio falou: ó, sua esposa não deveria estar cavando lá não. E aí ele volta para lá e ele vê o buraco todo coberto com sei lá, restos da própria casa que caiu dentro daquele buraco, tampando aquele buraco. Então, é claro, a primeira coisa que ele imagina é que a esposa dele tá lá dentro. E aí ele começa a querer tirar as coisas e tal. A filha dele aparece lá. E aí ela fala: pai, não sei o que. Então. E ela também acha que a mãe tá ali dentro e pode estar morta. E aí eles pedem ajuda ao pessoal do ônibus para poder retirar aqueles restos da casa, nos escombros ali, ver se acha o corpo da esposa ou até a esposa viva. E aí eles começam cavando tudo lá e tal, vamos dizer cavando, retirando os destroços da casa. E aí parece que a casa começa a desmoronar mais, assim, começa a tremer as coisas e aí parece que ela vai desmoronar mais. Vou voltar nesse assunto aí mais pra frente. O Aldin é um rapaz assim, é o novo misterioso da temporada, porque na primeira temporada a gente tem o Ethan, que é o garotinho, a gente tem a própria Sarah também, e parece que eles estão conectados tem alguma coisa a ver com as convulsões, porque ele também cai no chão e começa a tremer o corpo todo. Então ele também tem convulsões, igual a Sarah teve e igual ao Ethan teve. Então, realmente, como o Boyd tinha falado anteriormente, parece ter alguma conexão
com relação a essas convulsões e talvez algum contato com espíritos ou com monstros ou não sei, ou com aquele local. Por enquanto a gente não sabe ainda, mas tem alguma coisa aí sim, eles estão conectados de alguma forma. Mas vamos lá. Eles continuam buscando uma... sim, no último episódio lá da temporada 1, a mãe, a Tabitha, ela caiu num buraco que levou a um túnel e lá o Victor encontrou ela, né? E aí agora eles têm que sair, achar uma saída dessas cavernas, ou dessa caverna, não sei, desses túneis que tem embaixo da cidade. E é onde os monstros estão. Então, um ponto interessante, eles começam a buscar uma saída, mas um ponto assim bem interessante com relação às criaturas ou monstros, não sei como você vai, sei lá, chama elas como elas quiserem, é que quando elas estão na cidade, elas se assemelham muito a seres humanos. Assim, aparentam ser pessoas normais, mas pessoas assim, é, elas têm algo estranho, mas elas aparentam assim, aparentemente elas são pessoas normais. Eu digo assim, roxo e tal, fazendo, mas lá dentro desses túneis, o que a gente vê são monstros vestidos com roupas de pessoas. Então o rosto é deformado, o corpo todo é deformado, e tem as unhas grandes e tal. Então parece que eles tomam a forma de pessoas, talvez para poder atrair outras pessoas, para atrair pessoas, vamos dizer assim, porque eles não são pessoas, são monstros, então eles tomam formas de pessoas para poder atrair pessoas para que eles possam atacá-las. Ainda não sabemos ainda o intuito desses ataques, se é porque eles se alimentam das pessoas, ou se eles gostam somente de torturar as pessoas, ou se eles fazem isso porque não tem escolha, não sei. Até o momento a gente não sabe o porquê disso tudo. Mas ficou interessante saber que no túnel eles não têm forma, eles não aparentam ser humanos. Então, isso é um ponto assim que eu achei bem interessante. Não sei se isso vai ser explicado mais tarde, ou se tem alguma relevância, mas assim, eu achei interessante e talvez seja importante. O Jade, ele, ele vê de novo o símbolo, ele tá lá na casa, e antes de fumar um negocinho dele, ele tá lá na casa e ele vê um símbolo de novo na parede. E do lado tem um boneco. E aí o boneco dá até um grito, ele se assusta assim, mas de novo ele tá alucinando. O interessante é que esse boneco é o mesmo que o Victor vê lá nos túneis, embaixo da cidade. E isso desespera o Victor de uma forma, a gente não sabe o porquê. Por enquanto, ele estava guiando a Tabitha, tipo, você fica calada, não sei o que, eles podem acordar eles. A Tabitha era aquela, assim, mas o que tá acontecendo? Não, eu não quero, eu não vou te acompanhar, e não sei o que, vai acordar eles, vai acordar quem, não sei o que, então... E ela fala meio alto e tal. E nesse momento é o Victor que tá liderando e levando ela, buscando uma saída. Mas aí quando ele vê esse boneco, ele se, assim, perde totalmente. Então ele corre e ele acaba até abandonando a Tabitha lá. E aí ela volta assim para trás dele, e aí ele tá lá em posição assim fetal mesmo, praticamente em pânico. E aí a gente não sabe o porquê, qual é a ligação daquele boneco com o pânico do Victor, mas é o mesmo boneco que o Jade viu na visão dele ou na alucinação dele. Um ponto interessante aqui é que enquanto o Boyd tá lá no poço, ele ouve uma voz lá de fora. Ei, tem alguém aí? Isso aqui e tal. E aí ele começa a conversar com essa voz, pede ajuda para essa voz. E a voz pergunta: Você é real? Ele fala: Claro que eu sou real. E você é real? Aí fala: Eu vou te ajudar. Isso aqui, mas você tem que escalar esse. Você tem que escalar para sair. Ele fala: eu não consigo, porque ele já tinha tentado escalar, mas tinha escorregado e tinha caído. Ele acabou meio que desistindo. Aí jogam uma corda para ele. Eu vou voltar nesse ponto. Joga uma corda para ele e aí ele começa a escalar para sair desse buraco que na verdade é um poço. Vamos lá.
Uma das residentes, esse também é um outro ponto interessante, uma das residentes, uma gordinha, ela estava falando com o Jade, antes até do Jade ter a visão dele, as visões. Será que a gente fez com que eles ficassem enraivecidos, com raiva da gente? Eles que eu digo, talvez os monstros, talvez espíritos, talvez a cidade, não se sabe. Por quê? Porque eles colocaram essa torre e a tempestade começou do nada. Sim, ela começou do nada, essa tempestade. Então ela acha que de alguma forma o que eles estavam fazendo talvez tenha feito com que a cidade tenha ficado com raiva, ou talvez alguma outra força sobrenatural tenha ficado com raiva. É um ponto também que eu achei relevante, porque do nada essa tempestade começou e ela tinha como objetivo praticamente acabar com essa tentativa deles de contato com o mundo exterior. Vamos lá. Outro ponto também interessante é que vários objetos são encontrados nos túneis. Então a Tabitha e o Victor estão lá nos túneis tentando escapar. Eles veem vários objetos assim pessoais. Então tem uma mala com uma camisola, tem brinquedos de criança e tal. E aí chega uma hora que a Tabitha, agora ela que está liderando, ela que está buscando uma saída, porque o Victor está realmente em pânico. Ela chega e ela chega numa parte assim na caverna que vê várias pedras uma em cima da outra, assim, como se fosse não sei, como se fosse um prédiozinho. E aí de repente vê uma bola do nada, e uma bola, sei lá, parece que é uma bola de pedra, uma coisa desse tipo. E aí derruba essas pecinhas que estavam todas montadinhas. É como se fosse um jogo. É como se fosse um jogo de criança. E aí ela olha pro lado, ela vê tipo como se fosse uma grade assim feita de madeira. E ela olha e aí aparece um monstrinho, como se fosse uma criança monstro, vamos dizer assim. Totalmente monstro mesmo, tá? E aí aparece de repente assim e já some. Aí o Victor falando, a gente tem que sair daqui, disso aqui. E aí eles começam a buscar, continuam buscando uma saída, só que a Tabitha agora que tá liderando. E aí ela vê água assim e tal, e aí ela fala, de onde essa água tá vindo? E aí eles seguem, e aí eles acabam achando uma saída que dá no meio da floresta, mas estão no meio de uma floresta, mas eles não sabem pra onde ir. Ela pergunta, Victor, pra onde? Ele fala, não sei. Vamos pra esse lado aqui. Aí eles vão pra esquerda assim, e aí a gente não sabe mais deles, a gente vai saber no próximo episódio. Mas voltando aqui, um outro ponto também bem legal é que o Jade, ele tá procurando Victor. E por que ele tá procurando Victor? Nesse episódio ele explica, porque ele acha que o Victor, porque ele tem uma foto antiga, e que essa foto tem um cara segurando um livro onde tem esse cara mesmo desenhou vários símbolos, que é o mesmo símbolo que o Jade está sempre vendo nas visões dele. E aí, no fundo dessa foto, tem uma criança com uma lancheira. E aí, a lancheira do Victor. E aí, eles assumem que aquela criança é o Victor. E aí, o Jade, ele tá procurando o Victor por quê? Porque talvez o Victor saiba o que esse símbolo que ele está vendo, que ele tem visto, né, o Jade, o que ele possa ser. Talvez ele possa explicar para ele que símbolo é aquele. Talvez, tá? Porque ele é um dos residentes mais. Ele é o residente mais antigo na cidade, o Victor. Então talvez ele tenha uma ideia do que aquele símbolo significa. Aí o que acontece? Vamos dizer aqui. Esse foi um ponto interessante com o Jade. Eu falei do rapaz que começa a ter a convulsão, né? O Eldin, que é um dos passageiros do bus, do ônibus. E aí, enquanto alguns passageiros e o dono do bar também estão lá tentando tirar os escombros do buraco na casa para ver se acha a Tabitha, a casa desmorona. Então a casa desmorona em cima de todo mundo. Todo mundo que tá lá. Do Jim, do marido, né? Do cara do bar e de dois passageiros que estão lá. Motoquinha. De dois passageiros que estão lá do ônibus. Um deles consegue sair
ileso, mas ainda ficaram embaixo dos escombros um dos passageiros, que parece estar desmaiado, não sabe se ele está morto ou se só está desmaiado, o dono do bar e o Jim. Então ficou os 3 lá e eles decidem deixá-los lá, porque para tirar eles de lá, eles precisariam de tempo. Eles não têm tempo porque já vai escurecer. Então eles decidem cobrir, tampar alguns buracos assim, e as pessoas que estão lá, debaixo dos escombros, têm que ficar mais silêncio possível, para que quando a noite cair, as criaturas não saibam que eles estão lá embaixo. Então a gente fica com... então é assim que termina essa parte, pelo menos pro Jim e pro cara do bar. Eu não sei o nome dele. Vou pesquisar depois o nome dele. E um dos passageiros do ônibus, que a gente já não sabe ainda quem é. Eu falei que tinha um ponto interessante também num outro passageiro do ônibus. Nesse caso é uma passageira, que é uma médica, ela é uma pediatra. E aí parece que ela conhece a Christy. Aparentemente é a noiva da Christy, mas ninguém fala nada. Ninguém fala, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga, tá? Mas se for a noiva, deu ruim pro assistente de xerife. O nome dele, o Kenny. Deu ruim pra ele, porque tava começando a rolar um clima ali, mas aí se for realmente a noiva dela, vai ficar ruim pra ele, tá? E eu tava torcendo pra ele assim com ela. Pô, foi um casal bem legal, mas tipo um romance meio que adolescente assim. Mas não sei, a gente não sabe ainda. Deixou no ar parecendo que talvez seja a noiva dela. Mas foi o que eu falei, pode ser uma irmã, por exemplo, tá? Porque elas não se beijam quando elas se veem. Elas só se abraçam como se elas já se conhecessem há muito tempo, mas não se beijam, entendeu? Tem um carinho, mas não se beijam, nada disso. Então fica uma coisa assim no ar, fica uma coisa no ar. Então nos próximos episódios a gente vai ficar sabendo. É claro que tem um caos na cidade, porque imagina, você tem mais de 10 pessoas, não sei, assim, tem umas 20 e poucas pessoas, quase 30, não sei, que os passageiros do ônibus, e todos assustados, e a motorista do ônibus é aquela motorista assim, vamos embora, galera, entra no ônibus todo mundo, para de escutar esse pessoal maluco aqui, vambora, eu tenho que continuar dirigindo. E aí vem a dona e pega a espingarda dela e dá um tiro no pneu do ônibus e fala, todo mundo pro restaurante, não sei o quê. E aí o xerife também se empolga, né? O assistente xerife, o Kenny, que o Boyd não tá lá. E aí dá uns tiros pro alto e fala, todo mundo pra dentro do restaurante. Alguns vão pra dentro do restaurante, outros correm pra tudo quanto é lado. E aí eles têm que correr atrás dessas pessoas, porque, lembra, tá começando a escurecer. E aí a coisa vai começar a ficar feia. Mas aí é o que acontece com os passageiros do ônibus. Aí a gente volta pro Boyd, que ele consegue sair, e a gente vê que é realmente um poço. E aí ele pega a arma assim, porque o cara que tava falando com ele, olha que interessante, o cara que tava falando com ele tá preso, ele tá acorrentado à parede. E ele tem cara assim, ele parece ser uma pessoa que já tá ali há muito tempo, parece um prisioneiro, sabe aquele prisioneiro de guerra, tá um barbudão e tal, todo mal nutrido, isso e que. E ele tá lá preso, assim, preso na parede, assim, acorrentado mesmo. E aí ficam 2 perguntas no ar. Quem é esse cara? E quem foi que jogou a corda? Porque ele tava falando com o Boyd, mas ele tá acorrentado, então como é que ele jogou a corda pro Boyd? E aí ele fala, pô, que legal que você tem uma arma. Ele fala, por quê? Porque eu quero que você me mate. Aí ele pede pro Boyd matá-lo. E aí termina o episódio 1 da temporada 2. Várias perguntas, muito legal o episódio. Eu acho que foi um pouco mais curto, assim, foi uns 45 minutos, deve ser uns 42 minutos, 43 minutos. Mais ou menos, eu lembro que eu assisti episódios aqui com 55 minutos, mas a média é essa daí mesmo, 45 minutos, 43, 45 minutos. E foi um episódio, claro, introdutório. E eu achei que foi bem legal. Mostraram várias coisas que, se não responderam muitas perguntas, é claro. Na verdade, eles criaram mais perguntas, o que é um intuito mesmo, e isso faz com que você... Caramba, eu quero ver o próximo episódio, quero ver o que vai acontecer no próximo episódio. E
a gente acabou não vendo a Sarah, por exemplo. A gente não sabe onde a Sarah tá. E ficou, assim, ficaram várias coisas no ar, que é só pra dar aquele gostinho mesmo de quero mais no próximo episódio. Então, vamos acompanhar aí o próximo episódio assim que sair. Eu já vou mandar ver aqui, eu já te falei. E vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua teoria? O que está acontecendo? Qual é a conexão do Elgin com a Sarah e com o Ethan? Quem é essa mulher misteriosa, essa médica misteriosa que chegou na cidade? São várias perguntas que vão ser respondidas aos poucos, mas a gente pode conversar, tá? A gente pode teorizar, se existe a palavra teorizar, enquanto a gente não vê aí o episódio 2. Beleza? Vamos que vamos. Um abraço.